Evidentemente, pelas informações que eu tinha, ele estava treinando em sua academia em sua garagem. Acho que ele estava treinando um cliente e ele desabou. Um momento, Jason Lowe estava no meio de uma série, treinando um cliente. No próximo, ele de repente desabou e foi pronunciado morto. Mas ele não está sozinho. De Diana Aras, cujos últimos momentos foram capturados segundos antes de sua queda fatal, para um atleta de 20 anos que levou seu corpo a uma desidratação mortal. Estes são fisiculturistas que morreram na câmera este ano. PL Doir. O mundo do homem forte sempre carregou perdas de forma diferente da maioria dos esportes. São homens e mulheres que passaram suas vidas inteiras provando que o corpo pode fazer mais do que qualquer um pensava ser possível. Então, quando um dos seus cai, não na plataforma, não no meio de um levantamento, mas silenciosamente e sem aviso na privacidade de suas próprias vidas, o silêncio que segue tende a ser mais alto do que qualquer coisa que uma multidão de competição poderia gerar. Patrick O'Dwyer conhecia aquele mundo melhor do que quase qualquer outra pessoa viva. Conhecido em todos os lugares simplesmente como P e celebrado em toda a Irlanda sob o apelido do Leão de Limerick. P. O'Doherty não era apenas um homem forte no sentido técnico da palavra. Era um detentor do título de 5 vezes do homem mais forte da Irlanda. Um competidor que havia se apresentado em alguns dos maiores palcos que o esporte tinha a oferecer. E um homem que, por toda conta de todas as pessoas que o conheceram, melhorava a sala no momento em que entrava nela. Nascido em 25 de julho de 1985, ele cresceu em Limerick e construiu uma vida definida por extremos. Força extrema, humor extremo e uma calidez extrema para com as pessoas ao seu redor que aqueles no mundo do homem forte dizem ter sido genuinamente rara entre competidores de seu calibre. Deixou para trás um parceiro e 3 filhos. Em 3 de janeiro de 2026, Paul O'Dwyer faleceu subitamente aos 40 anos, e a morte não estava conectada a uma competição ou a qualquer evento público. Aconteceu privadamente sem aviso e sem uma explicação clara, pois nenhuma causa oficial de morte foi divulgada por sua família ou pelas autoridades. Alguma especulação circulou online sugerindo um possível ataque cardíaco, mas isso permanece inteiramente não verificado e sua família não confirmou nada do tipo. O que se seguiu seu falecimento foi um dos efusões de luto mais comoventes que a comunidade do homem forte já testemunhou. Ed Hall, ele próprio um dos homens fortes mais celebrados da história, postou publicamente que estava absolutamente devastado ao ouvir sobre o falecimento de P. O'Dwyer, um verdadeiro homem forte, um ser humano ainda melhor e um dos personagens mais engraçados com os quais o mundo foi abençoado. Giants Live, a organização por trás dos maiores eventos do esporte, lançou sua própria declaração chamando P de lenda de força, homem de família e ser humano absolutamente incrível. Eu quero falar sobre o falecimento de P. Dwyer. Agora, eu estaria mentindo se dissesse que não chorei meus olhos hoje porque ele continuou descrevendo o que tornou P tão insubstituível. E não era apenas sua força, mas a qualidade de sua humanidade que continuava aparecendo. Pat era uma pessoa especial. Ele era um verdadeiro homem forte, uma verdadeira lenda. E mais importante, ele é apenas um dos personagens mais engraçados, mais tocantes e mais bonitos que o mundo da força já viu. O mundo do homem forte, ele observou, é menor do que a maioria das pessoas de fora percebe. E quando perde alguém, todos que já fizeram parte dele sentem o impacto simultaneamente. Ele não era apenas forte. Muitas pessoas são fortes. O que tornou P especial foi sua personalidade. Ele podia levantar pesos ridículos, mas então podia fazer as pessoas rirem 2 segundos depois. Você sabe, ele era apenas uma pessoa incrível, apenas um cara absolutamente incrível em todos os aspectos, e ele não se levava muito a sério. O que é muito raro neste mundo é dessa qualidade. A recusa em se levar muito a sério apesar de ser um dos homens mais fortes que seu país já havia produzido. É o que todos continuavam enfatizando quando tentavam explicar o que tornou P diferente de todos os outros no esporte. Uma arrecadação GoFundMe levantou mais de 180 mil libras para sua família nos dias que se seguiram seu falecimento, e seu funeral o descreveu como um gigante gentil e um em 1 milhão. Ele tinha 40 anos. Jason Lowe. 2 dias depois que a Itália se despediu de Andrea Lini, o lado americano do mundo do fisiculturismo recebeu um telefonema para o qual ninguém estava preparado. Jason Lowe, conhecido online como Broco e mais formalmente como IFBB Broco, era um fisiculturista profissional IFBB de 38 anos baseado na Flórida com mais de 104 mil seguidores no Instagram e um currículo de competição que o levou 2 vezes ao palco do MR Olympia em 2 divisões diferentes. Ele havia colocado em 12º lugar na fisiologia clássica masculina em 2019 Olympia e Ongimur na divisão 212 em 220, ficou em 7º lugar no Arnold Classic de 2019 e venceu seu primeiro show profissional, o IFBB San Antonio Pro em 2018, em um ponto em sua carreira quando muitas pessoas no esporte já o haviam descartado completamente. Ele havia estado postando conteúdo ativamente no dia anterior à sua morte. RX Muscles Dave Palumbo abordou o assunto diretamente em um vídeo que o mundo do fisiculturismo assistiu em um tipo de silêncio atordoado. É com o coração pesado que tenho que relatar que o IFBB Pro Jason Lowe faleceu. Ele descreveu o que sabia sobre as circunstâncias da forma mais clara possível. Evidentemente,
pelas informações que eu tinha, e foi igualmente direto sobre por que não iria além disso. Obviamente, não houve autópsia. Então, eu realmente não quero relatar uma causa de morte. Quer dizer, ouvi alguns boatos por aí sobre coágulos de sangue e coisas assim, mas, você sabe, até eu receber confirmação de sua família e até descobrirem o que aconteceu, acho que seria, você sabe, tolo especular neste momento. O que veio através de tudo o que Palumbo disse e da avalanche de homenagens que se seguiram de colegas como Brett Whelan, Dexter Jackson e John Joyce, foi que Jason Lowe era simplesmente uma das pessoas mais queridas do fisiculturismo profissional. Não apenas respeitado da forma como os atletas realizados são respeitados, mas genuinamente querido da forma como as pessoas gentis, humildes e consistentemente decentes são queridas. E ele era muito bem respeitado. Ele tinha um monte. Ele era um ótimo treinador e tinha muitos clientes e eu acho que nunca ouvi alguém dizer uma palavra ruim sobre o cara, para ser honesto. Sua esposa Ashley Lowe confirmou a notícia no Instagram com palavras que permaneceram com todos que as leram. Você me fez uma versão melhor de mim mesmo e você seria o pai absoluto melhor. Dizer que estou devastada nem começa a tocar a profundidade dessa perda. No que seria seu 39º aniversário, 29 de janeiro, apenas uma semana após perdê-lo, ela escreveu novamente e o chamou de criança selvagem no coração que sempre dizia sim, escrevendo sobre sua poesia e sua música e seu riso, observando que ele havia enfrentado capítulos genuinamente sombrios em sua vida e ainda assim, através de tudo isso, havia escolhido a alegria. A comunidade levantou mais de 22 mil para apoiá-la nos dias que se seguiram. E o esporte ao qual ele havia dedicado tudo lamentou a perda de um homem que tinha planos de fazer sua estreia na divisão aberta pela primeira vez. Jody Vance. Jody Vance não havia viajado para Columbus, Ohio para competir. Ela estava lá como treinadora, presente no Arnold Sports Festival em um papel de apoio para seus próprios atletas. E ela tinha 20 anos, uma aluna da Universidade West Texas A&M, uma competidora que havia ficado em terceiro lugar no Battle of Texas NPC de 2024 na divisão de fisiologia feminina. E por toda a conta de todas as pessoas que a conheciam, uma jovem mulher que havia orientado sua vida inteira ao redor de ajudar outras pessoas a fazer progresso em direção a seus próprios objetivos. Na manhã de 27 de fevereiro de 2025, ela começou a vomitar no Sonesta Columbus Downtown Hotel perto do festival, e ela não tinha bebido água nos dias anteriores. Uma empresa de hidratação forneceu fluidos IV, e então não muito tempo depois de recebê-los, ela se tornou completamente irresponsável. Sua esposa fez a chamada 911, e as palavras dessa chamada permaneceram com todos que seguiram essa história. Minha esposa passou mal na cama. Ela não vai acordar. Ela está gemendo. Ela esteve vomitando toda a manhã, mas agora ela não vai acordar ou responder a nós. Os paramédicos transportaram J para o Ohio Health Grant Medical Center, onde foi pronunciada morta às 12h51 p.m. A autópsia do escritório do legista do condado de Franklin, divulgada em 11 de abril de 2025, determinou a causa da morte como arritmia cardíaca devido à desidratação com derangimento eletrolítico e metabólico no contexto de preparação para a competição de fisiculturismo, oficialmente determinado como acidente. Seu treinador, Justin Maali, mais tarde declarou publicamente que Jod havia acessado e usado um diurético poupador de potássio combinado com o que ele descreveu como um composto queimador de gordura duro sem seu conhecimento ou conhecimento de sua família, e que entes queridos haviam repetidamente solicitado que ela desacelerasse e recuasse da borda do que estava colocando seu corpo. Muitas pessoas que amam Jod, incluindo eu, tentaram fazer com que ela tirasse o pé do acelerador um pouco. Qualquer um que conhece Jod sabe como seria desafiador. E assim a pressão é real. A declaração de sua família divulgada após sua morte não suavizou o que havia acontecido. Seu coração parou devido a complicações de desidratação severa. Apesar de todos os esforços do hospital, eles foram incapazes de reanimá-la. Se alguém tira algo disso, por favor, coloque sua saúde em primeiro lugar. Coach Greg, uma figura bem conhecida no mundo dos comentários sobre fitness, abordou a morte em um vídeo que cortou para o centro de uma conversa muito maior e mais longa sobre o que este esporte está pedindo às pessoas que competem nele. Não podemos fazer nosso melhor para limpar o esporte. Alguém acha que se ela fosse 100% natural que ela não estaria com a gente hoje. Vale a pena. Jod estava em Columbus para assistir seus atletas competindo. E a pressão que sentia para se apresentar, mesmo naquele contexto, mesmo como espectadora e treinadora em vez de competidora, parece ter sido exatamente o que lhe custou tudo. Ali M. Senef. Ali M. Senef havia estado competindo e vencendo em fisiculturismo por mais de 2 décadas no momento de sua morte, o que significa que havia passado mais da metade de seus 37 anos na Terra, construindo-se em alguém que o esporte genuinamente levava a sério e lembrava. Nativa de Concord, Massachusetts, ela era uma campeã de fisiculturismo do ZUA que havia aparecido em documentários de fitness, incluindo a série Rise in the Bar de Dave Pulsella, e havia cultivado uma reputação na costa leste como uma das personalidades mais genuínas, energéticas e plenamente vivas do esporte. O tipo de pessoa cuja presença em um evento melhorava o evento de uma maneira que todos sentiam, mas ninguém conseguia explicar completamente. Seu pai a chamava de um raio de luz neste mundo, e em 8 de agosto de 2025, aquela luz se apagou em sua casa em Sudbury, Massachusetts, onde ela faleceu subitamente. E de acordo com a declaração inicial de sua família pacificamente, por meses após sua morte,
Nem a família nem as autoridades confirmaram o que havia acontecido. E o mundo do fisiculturismo e a internet mais ampla preencheram esse silêncio com a especulação que sua família encontrou profundamente dolorosa. Dave Palumbo, que a conhecia pessoalmente e havia coberto sua carreira através da RX Moscow, abordou a situação com cuidado e publicamente, deixando claro os limites do que era realmente conhecido. Dave Palumbo aqui com uma atualização de notícias da RX Moscow. Como você sabe, há algumas semanas, relatos sobre a morte da fisiculturista e amiga da RX Moscow, a LMC. Ele foi direto sobre o que podia e o que não podia ser dito. Agora, uma autópsia foi realizada. Os resultados da autópsia não estarão disponíveis por 3 meses. Então, neste momento, não há causa de morte. A família não sabe o que causou a morte. Ele também observou que a polícia confirmou que nenhuma droga foi encontrada perto dela. Nenhum álcool estava presente na casa e não havia indicação de crime em circunstâncias iniciais. A coisa boa é que não parece ter havido nenhum crime. Em 10 de novembro de 2025, 3 meses após sua morte, o Escritório Executivo de Segurança Pública em Massachusetts confirmou a causa. Intoxicação aguda acidental pelos efeitos combinados de heroína, fentanil, 4-epi, cocaína e norbuprofena com a maneira de morte oficialmente determinada como acidente. A família não comentou publicamente sobre as descobertas de toxicologia, e os detalhes se sentaram em contraste doloroso com a vida pública que Ali havia construído, uma vida organizada completamente em torno de saúde e disciplina na busca da melhor versão possível do corpo humano. Seu legado no esporte, os títulos, a energia, a comunidade que ela havia passado anos nutrindo permanece completamente intacto e real porque a pessoa que ela era nessas arenas não foi diminuída pela forma como sua história terminou. Ela tinha 37 anos. Diana Aras. Diana Aras era uma nutricionista brasileira, fisiculturista e influenciadora do Instagram com mais de 200 mil seguidores que havia construído sua plataforma ao longo dos anos em torno da intersecção de fisiculturismo, ciência nutricional e transformação física do mundo real, ajudando clientes a navegar tanto a ciência quanto o estilo de vida da forma que alguém só pode fazer quando viveu genuinamente ambos. Ela tinha 39 anos, baseada em Campos dos Goytacazes, nordeste do Rio de Janeiro, e havia trabalhado por muito tempo para construir algo significativo a partir da expertise que havia acumulado. Em 13 de novembro de 2025, ela foi encontrada morta na área comum do complexo de condomínios Unique Towers em Campos, tendo caído de um andar elevado do prédio. No mesmo dia, ela havia sido hospitalizada após ser encontrada com ferimentos no corpo, foi avaliada por médicos no que eles descreveram como condição moderada, e então deixou o hospital antes da queda ocorrer. Seja tendo sido alta ou tendo saído contra o conselho médico, dependendo de qual relato você segue. Bombeiros e polícia local responderam à cena e agências brasileiras relataram as circunstâncias como suspeitas com uma investigação aberta pela polícia sobre a sequência completa de eventos. Em abril de 2026, nenhuma determinação oficial se acidente, suicídio ou crime foi publicamente confirmada e relatos não confirmados mencionando angústia pessoal não foram verificados por nenhuma fonte oficial. Sua família e amigos próximos solicitaram privacidade enquanto a investigação permanecia aberta, e a comunidade de fitness no Brasil respondeu com choque pela perda de alguém que havia passado sua carreira tentando ajudar as pessoas a cuidarem melhor de si mesmas. Dean Turnabini. No mesmo dia em que Lamarcus Morris faleceu, o mundo do fisiculturismo perdeu alguém no outro extremo do espectro de carreira completamente. Um homem que não apenas havia vivido através das décadas mais formativas do esporte, mas havia ativamente moldado-as de maneiras que a maioria das pessoas que se beneficiam de seu trabalho nunca rastreou completamente até sua origem. Dean Guy Tornaben nasceu em 22 de dezembro de 1958 em Canonsburg, Pensilvânia. E começou a levantar pesos no porão de seus pais em uma época em que academias comerciais não eram ainda um fato da vida diária americana da forma que eventualmente se tornaria. Ele venceu a MRTNA de Pittsburgh logo no início. E então fez o que muito poucas pessoas de pequenas cidades da Pensilvânia fazem quando decidem que querem algo desesperadamente. Ele se mudou para a Califórnia com quase nada, algumas centenas e o que seus amigos depois lembraram como uma jaqueta de couro falso. E foi direto para o Gold's Gym Venice, que nos anos 1970 e 1980 era o centro do universo do fisiculturismo de uma forma que nenhuma instalação foi antes ou depois. Ele se tornou o primeiro treinador pessoal do Gold's Gym Venice, atraindo clientes e celebridades que incluíam Pierce Brosnan, Sylvester Stallone, Dolly Parton e Mickey Rooney, e ficou em segundo lugar no Nacional em PC de 1982 antes de ganhar seu cartão profissional e continuando a competir no nível nacional ao longo de vários anos. Após a competição, seu trabalho se expandiu em direções que a maioria dos atletas nunca segue. Ele escreveu para a Vider Publications, colaborou com um herbalista para desenvolver o que se tornou o primeiro produto de perda de peso totalmente natural de seu tipo, e foi adiante para inventar e patentear equipamentos de fitness e suplementos, incluindo o Ab Rocker,
o AB Swing e o Tag Rocker, acumulando mais de 50 patentes e marcas registradas ao longo de uma carreira que gerou mais de 500 milhões em vendas de suplementos. Ele continuou treinando clientes e operando como herbalista e empresário de infomercial bem em seus últimos anos, nunca realmente se afastando da indústria que havia ajudado a construir. Ele faleceu subitamente em 27 de dezembro de 2025 em Brentwood, Califórnia, aos 67 anos, sem nenhuma causa de morte divulgada publicamente. Higgs Moskal o chamou de força rara no fitness e um grampo absoluto da cena hardcore do Gold's Gym Venice. Chris Aceto, que o conhecia há décadas, o lembrava como alguém que sempre falava com as pessoas, sempre tinha um sorriso, tão dedicado à nutrição, saúde, treinamento, e Milos Svev, Samir Bonut e Kai Green estavam entre aqueles que ofereceram condolências publicamente. Ele tinha 67 anos, e a academia que havia entrado com quase nada décadas antes havia muito tempo se tornado um monumento a tudo que ele e as pessoas ao redor dele haviam construído. Duas perdas no mesmo dia de dezembro fecharam 2025. Mas para entender o peso total do que este trecho de anos tirou do esporte, você tem que voltar um ano mais para um nome que o mundo do fisiculturismo havia seguido por muito tempo antes de ter que dizer adeus. Big Lenny Persson. E então a Lenny, porque sempre houve Lenny e nunca haverá novamente alguém como ele. Lenny Persson, conhecido por todos no mundo do fisiculturismo simplesmente como Big Lenny, era uma figura de culto da cena hardcore de fitness do sul da Flórida que havia passado anos construindo algo que a maioria das pessoas no esporte nunca conseguiu construir apesar de tentar ativamente. Era uma seguição genuinamente devotada de pessoas que o amavam, não pelo que ele havia vencido ou como se parecia no palco, mas por exatamente quem ele era em cada momento enferrado, imprevisível e maior que a vida que compartilhava com eles. Ele liderou uma equipe solta de fisiculturistas conhecida como Delray Misfits, que é o tipo de nome que lhe diz tudo que você precisa saber sobre a filosofia em seu centro. E ele havia construído sua identidade inteira em torno da recusa deliberada de ser o que o esporte esperava que ele fosse. Seu físico era marcado por um abdômen severamente distendido ligado ao palumboísmo, uma condição frequentemente associada ao uso de longo prazo de HH e insulina que impede a contração completa da musculatura do núcleo, e seu objetivo quando ele subiu no palco não era vencer no sentido convencional, mas simplesmente ser a maior pessoa na sala e fazer todos que estivessem assistindo sentirem algo. Ele ficou em segundo lugar no campeonato Ruby MPC de 2017 e competiu ao longo de décadas na cena hardcore. Mas seu verdadeiro legado nunca foi sobre os placares. Ele havia sido aberto sobre lutar contra a insuficiência cardíaca congestiva por algum tempo, discutindo-a publicamente e com a mesma franqueza enfilrada que trazia para tudo mais, e ele faleceu de complicações relacionadas por volta de 10 a 12 de outubro de 2024, aos 60 anos. Dave Palumbo anunciou a notícia na coletiva de imprensa da Olímpia e fez uma homenagem que capturou o que Lenny havia significado para as pessoas ao seu redor. Big Lenny era um ícone no esporte. Ele criou um nicho único para si mesmo, liderando um grupo de fisiculturistas conhecido como Delray Misfits. Ele era seu líder destemido. Ele falou sobre o que tornou Lenny genuinamente diferente do desfile infinito de pessoas que tentam construir um segmento online e falham porque estão performatizando em vez de simplesmente sendo. Quando era um personagem maior que a vida que parecia um cara durão, mas realmente no cerne da questão, era um indivíduo muito sensível, amoroso e é por isso que atraía tantas pessoas ao seu redor. E foi honesto sobre a coisa que tinha sido verdadeira por anos e que todos ao redor de Lenny conheciam e se preocupavam. E infelizmente, ele simplesmente não cuidava de sua saúde da forma que deveria. Tive muitas conversas com ele ao longo dos anos sobre isso. Ele sabia disso sozinho. E se tivesse feito isso, ainda estaria conosco e ainda contribuindo de forma positiva e adicionando entretenimento ao mundo do fisiculturismo como sempre fez. Ele fechou a homenagem diretamente para Lenny, falando com ele da forma que você fala com alguém que genuinamente sente falta. Você era um indivíduo único que criou seu próprio nicho neste mundo e você será lembrado. Ele faleceu no que Palumbo observou era o 60º aniversário da competição MR Olímpia, que é o tipo de detalhe que teria feito Lenny rir e então imediatamente contar a todos sobre isso. Ele tinha 60 anos e o nicho que criou para si mesmo em um esporte cheio de pessoas tentando fazer exatamente isso era inteiramente, inconfundivelmente, irreplaceavelmente seu. Clique em um dos cartões na sua tela para ver mais vídeos como este.